Tá certo? Vamos lá. Então, o que vocês acham disso? Tem alguma coisa estranha aí. Primeiro, quem era R.C. Christian? O que podemos descobrir sobre ele? E o senhor R.C. Christian está mesmo ligado à Ordem Rosa Cruz? Você não fica pensando o que será que passa pela cabeça de uma pessoa que concebe uma ideia dessas? Tenho que admitir que achei brilhante. Eu penso Achei assim mesmo. também. E talvez não seja necessário, mas se houver a necessidade, vai salvar a humanidade. Tá, mas querem saber, tem Não, tanta é que- arrogância nisso. Porque quem está contra essa coisa vai dizer, estão querendo brincar de Deus? Podemos estar falando de um grupo de pessoas que teve acesso a um conhecimento que a moderna tecnologia não pode te dar, entende? Ou seja, essa coisa vai estar aí depois que os computadores se forem? Ai, eu não quero que os computadores desapareçam. Eu não sei viver sem o meu celular. disso. As pessoas acham que os maçons são fascinantes. Quero falar para vocês sobre os Rosa Cruzes. Christian Rosenkreuz, dizem, foi o fundador da sociedade secreta Rosa Cruz na Alemanha no início do século XV. Mas alguns alegam que esse homem nem existiu. Outros dizem que ele nem é real. E outros ainda dizem que ele é mais do que uma pessoa. Para os membros da sociedade, Rosenkreuz era um médico que tinha passado a vida reunindo o que ele chamava de conhecimento sagrado. Ele formou os Rosa Cruzes para repassarem o aprendizado a fim de que isso não morresse com ele. Então, a princípio, todos os membros eram médicos. Cada um fez o juramento de curar os doentes sem receber nada por isso, de manter a congregação oculta e de encontrar um substituto para Rosenkreuz antes de sua morte. Esse conhecimento sagrado, dizem, inclui elementos de alquimia e, escuta só isso, manipulação psíquica. Os Rosa Cruzes modernos são tidos como capazes de extrair o poder máximo da mente humana. Para alguns, a seita evoluiu e agora eles buscam proteger e guiar a humanidade para longe da sua própria destruição. Outros têm acusado os Rosa Cruzes de serem totalmente do mal. Para ser claro, há ramificações dos Rosa Cruzes por toda a parte. O principal símbolo deles é este: uma cruz com uma rosa branca no centro. Eles a chamam de Rosa Cruz. O R e o C das palavras Rosa Cruz, sem dúvida representam o sobrenome do fundador, Rosenkreuz. E segundo alguns, são um elo com o R e o C do pseudônimo do autor das Pedras Guia, R.C. Christian. Mas olha que interessante. Se você olhar para as pedras guia de cima, elas formam o que parece ser uma rosa cruz. Como o jornalista Van Smith alega ter prova dos feitos maléficos dos Rosa Cruzes, o Bud, a Christine e o Scott estão indo se encontrar com ele. Biblioteca Pública de Alberton, Georgia. As pedras guia da Georgia contêm provas concretas de que a humanidade está sob uma grande ameaça de um pequeno complô de cultistas. Van Smith, editor. Bom, as pedras guia da Georgia foram criadas explicitamente para sobreviver a um apocalipse. Eu acredito que esse apocalipse vai ser feito pelo homem. Irmãos, este homem não é crente, tá? Você está vendo que ele está falando que as pedras das Geórgia, ela foi colocada ali para sobreviver ao quê? Ao apocalipse. E o que ele falou do apocalipse? Que é provocado pelo homem. Então eu quero que os irmãos entendam isto. Ele não é crente. O que ele está falando tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Tem ou não? Se ele fala que as pedras guias, elas foram projetadas para sobreviver a um apocalipse, então isso implica que as pedras da Geórgia têm alguma coisa nela que é apocalíptica. E o que é que pode estar nessas pedras que é apocalíptica? Hein? Os mandamentos, hein? Os mandamentos que estão nela, que tem tudo a ver para substituir o quê? Os mandamentos da Bíblia, de Deus. Então vamos avante. O mais polêmico dos mandamentos entalhados nas pedras é o que declara restringir a população global a 500 milhões de pessoas. Isso significa que 6 bilhões e meio de pessoas teriam que desaparecer. Isso vai ocorrer provavelmente dentro dos próximos anos. As próprias diretrizes não parecem estar endossando o mal. São bem inócuas. Na verdade, trata-se da lápide da humanidade. Trata-se de quê? O que é uma lápide? O que é lápide?
A lápide é aquela pedra que eles colocam em cima do túmulo para identificar quem está enterrado. Quem sabia disso? Aquilo chama lápide. As pedras guias, ele disse que aquilo é uma lápide da humanidade. Ele disse sobre o primeiro mandamento, reduzir a população, mas ele falou sobre 6 bilhões de pessoas, o quê? Desaparecer. Então nós já vamos observar o arrebatamento da igreja. Vai desaparecer alguém? Biblicamente, vai ou não vai? Vai. Então já está projetado desaparecer alguém no arrebatamento. Quantas pessoas nós não sabemos, mas vai desaparecer um povo. Depois o resto vai ser o quê? Vai ser dizimado pelo Apocalipse, que é provocado pelo homem. Por que Apocalipse provocado pelo homem? Porque a Bíblia é um livro que a gente interpreta ela literalmente. O Apocalipse fala de sinal no sol? Fala ou não? Sinal na lua? Nas estrelas? E será se isso vai ser uma coisa milagrosamente ou já está acontecendo? Aí você vai observar. Efeito estufa. O que é um efeito estufa? O nosso planeta, ele é comparado a uma panela de pressão. Quanto mais fogo, mais vapor. Se você não tirar a tempo certo, o que acontece com ela? Explode, não é isso? Por que o sol está quente? Mais quente do que quando eu era criança. Se você não sabe, quando eu era criança, eu ia para a escola com 3 blusas de frio. Tem alguém aqui da minha idade que sabe disso. Não se faz frio mais. O calor hoje ele é intenso. E o que é? É o sol, é sinal no sol, é sinal na lua, é a Bíblia se cumprindo. Mas vai piorar depois do arrebatamento. O que eles estão falando? São ímpios, irmãos, não são crentes. Como eu gosto de dizer, eu não pego coisa de crente e ponho ali. Ah, isso é forjado, porque crente forja muita coisa. Mas aqui não é crente isso aí? Não, vamos avante. Eu vejo essa nuvem escura pairando sobre toda a humanidade no horizonte. E a prova que eu encontrei nas pedras guia da Geórgia é tão séria que, se eu tivesse tempo e recurso, eu dedicaria minha vida a desmascarar esses canalhas. Você tá com medo mesmo. O inevitável está para acontecer a qualquer momento. O inevitável está para acontecer o que, irmãos? A qualquer momento. O inevitável. Por isso que eu digo aos irmãos, amanhã pode não ser igual o dia de hoje. Hoje nós estamos felizes. Amanhã poderemos amanhecer com um novo dia, um dia escuro, de trevas, de tristeza e de lamentação. É tempo da gente se preocupar com essas coisas que estão acontecendo no mundo. Sirhan era um Rosa Cruz? Tá, então esse é um Rosa Cruz que representa o todo. Isso é problemático. Olha, eu não consigo acreditar que Sirhan estava sob algum tipo de domínio mental, o que é basicamente o que nos falaram. Acontece que alguns desses grupos, os Rosa Cruzes, os Illuminati, os maçons, estavam interessados em conhecimento esotérico. Então as pedras guia da Geórgia podem ter sido criadas por uma sociedade secreta conhecida como Rosa Cruz. A grande pergunta, entretanto, é por quê? Para alguns, os Rosa Cruzes são do mal e estão planejando assassinar bilhões de pessoas para que possam manter a população mundial em 500 milhões de habitantes. Eu não acredito que isso seja verdade, basta usarmos a lógica. Mas a questão permanece. Qual é a verdadeira agenda dos Rosa Cruzes? Numa remota colina da Geórgia, um conjunto de pedras gigantescas é tido como vital para o futuro da humanidade. Outros argumentam, porém, que as pedras não passam de um chamado para um genocídio em enorme escala. Por quê? Para eles era sacrilégio? Se você tem a capacidade de se conectar com o divino dentro de você, Claro. você não precisa do Papa, não Claro. precisa da igreja. É. Você se torna autossuficiente quando se trata de ensinamentos religiosos. E a igreja romana, não querendo abrir mão, fez com que fossem para os porões. Por acaso os Rosa Cruzes pretendem matar 6 bilhões de pessoas? Absolutamente não. Jay Widner pesquisa os Rosa Cruzes.
Eles têm conhecimento de uma catástrofe solar periódica. Sabem que vai haver uma grande perda de vida, que há um ciclo solar quando o Sol passa por uma inversão magnética e começa a lançar gigantescas labaredas que assam a Terra. Sabemos que isso é verdade porque houve gigantescos incêndios florestais na América do Norte. Por isso ergueram esse monumento na Geórgia. Com que propósito fariam isso? Estão tentando propor algumas regras para que os sobreviventes dessa catástrofe vindoura possam reconstruir o mundo de um modo melhor. As pessoas então acham que os Rosa Cruzes são do mal, um grupo satânico que está tentando destruir o mundo, em vez de só tentar nos alertar. A NASA está começando a descobrir que esse ciclo solar periódico é real e que em 2012 a parte do Sol que emite as maiores labaredas vai estar apontada diretamente para a Terra, feito o cano de uma espingarda. Uau! Agora eu vou deitar na cama à noite, olhar para o teto e ficar apavorado. Pensar que tudo isso pode realmente ocorrer é muito mais do que assustador. Mas tem uma coisa ainda pior. A NASA soltou um alerta no início deste ano sobre um grande aumento de labaredas solares em 2012. E isso não inclui o que o calendário Maia prevê. Acredite, eu também não gosto de confiar em profecias, mas talvez os Rosa Cruzes e sua sociedade secreta saibam coisas que nós não sabemos. O que é que tira o seu sono? Se eu fosse me preocupar com o que não posso controlar, bem, eu me preocuparia mesmo com um asteroide. Isso pode ocorrer quase que inesperadamente, e não haveria nada que pudéssemos fazer, e se fosse um dos grandes, seria o fim da civilização que conhecemos. Tá legal, um cientista diz que é possível que um enorme asteroide atinja a Terra. Nessa hora eu grito, Bruce Willis, salve a gente. Talvez daqui a milhares ou até milhões de anos, no futuro, esse acidente aconteça. Mas pode ser antes. Bruce Willis, salva a gente. Então pra você, só mandar o Ben Affleck e o Bruce Willis lá pra cima não basta. Essa seria uma boa ideia, mas não para salvar a civilização. Ai, caramba! Essa foi forte. Nossa! Quem já viu falar no Bruce Willis aí, levante a mão. Não mente não, viu? Bruce Willis. Bruce Willis é um artista de cinema. Ele faz filmes de ação. Mas o que? Ele tem nada a ver com isso. O rapaz está falando para provar que ele não é crente, que ele conhece e se ele pudesse chamar o Bruce Willis para salvar ele, ele pediria, né? Mas o Bruce Willis não vai adiantar. E nem nada vai adiantar. O que vai adiantar, irmãos? Se você pegar as escrituras e viver elas, você será salvo. Mas esse negócio de buscar Jesus nas igrejas, isso não funciona para salvação não, tá bem, irmãos? O que nós precisamos fazer agora é descobrir a verdadeira identidade de R.C. Christian. Mas quem era esse cara? Quando chegamos em Elberton, em 1979, todos diziam que só 2 pessoas estiveram com ele. Uma foi o dono da empresa de granito, que já morreu. A outra foi um banqueiro local, Wyatt Martin, que cuidava do dinheiro de R.C. Christian. Acontece que Martin fez um juramento, levar a verdadeira identidade de R.C. Christian para o túmulo. Mas tem uma outra pessoa que talvez saiba quem R.C. Christian realmente era. Seu nome é Hudson Kahn e ele esteve presente quando o monumento estava sendo construído. Scott está indo se encontrar com ele agora. Hudson, acho que uma das razões desse mistério ter aumentado é porque R.C. Christian queria permanecer anônimo e nós tentamos descobrir quem poderia estar lhe dando cobertura. Eu pesquisei na internet e parece que talvez Ted Turner ou alguém do tipo lhe dava suporte financeiro. Bom, tudo é possível. Hudson Kahn, Associação dos Graniteiros. A maior parte da especulação não é, sabe, quem ele é, mas sim quem ele representa. Entenderam? O importante não é saber quem é o R.C. Christian, mas o quê? O que ele representa, o que ele quer. E não faço ideia se é a nova era ou cristãos fundamentalistas. Alguém está tentando projetar uma filosofia por aí. Acha que tem algo do mal por trás do monumento? Não acho. Bom, isso depende da interpretação, entende? Resumindo, sempre que se tem algo com certo ar de mistério, isso atrai as pessoas, a favor e contra, dependendo da crença. Já me disseram que lá é o lugar mais sagrado da Terra.
Alguns dizem que é o lugar do mal, as diretrizes ou os 10 mandamentos do anticristo. A maior parte da especulação não é, sabe, quem ele é, mas sim quem ele representa. E não faço ideia se é a nova era ou cristãos fundamentalistas. Alguém está tentando projetar uma filosofia por aí. Acha que tem algo do mal por trás do monumento? Não acho. Bom, isso depende da interpretação, entende? Resumindo, sempre que se tem algo com certo ar de mistério, isso atrai as pessoas, a Sim. favor e contra, dependendo da crença. Já me disseram que lá é o lugar mais sagrado da Terra. Alguns dizem que é o lugar do mal, as diretrizes ou os 10 mandamentos do anticristo. As pedras guia da Georgia, Dewey Rose, Georgia. Há centenas de anos, tem paranormais que têm dito que vamos ter um evento cataclísmico que vai mudar a vida que nós conhecemos. Dr. James Burton, pesquisador. Podem ser asteroides, placas terrestres móveis, vulcões, terremotos, dilúvios. Mas isso não é anunciado desde antes de Cristo? É, a Bíblia até fala sobre o Apocalipse. Verso 2. Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Os adoradores da besta foram atacados por feridas dolorosas e mortais. Apocalipse 16, verso 3. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra seu nome. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. Apocalipse 16, 8. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. As pessoas foram queimadas pelo forte calor. E então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas. Veio o sexto anjo e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, a fim de que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. E aconteceu que o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário projetou-se uma grande voz que vinha do trono e exclamava: está consumado.